Primeiro ano, bom dia. Vamos estar dando início a mais uma aula de gramática. Nosso propósito hoje é fazer a correção de algumas questões que foram passadas para vocês durante a semana, no decorrer da semana. Nós estamos concluindo o conteúdo Estrutura das Palavras e nós estaremos fazendo a correção das questões que se encontram nas páginas 4 e 5 do Caderno de Atividades, volume 2. Antes da gente começar propriamente a correção das questões, nós vamos estar recordando aí, mesmo que nós já vimos isso na semana passada, mas só para a gente estar relembrando quais são os elementos estruturais que formam as palavras. Todas as palavras se formam de pequenos elementos que são chamados morfemas, ou seja, pequenas unidades de sentidos que formam uma palavra. Esses morfemas vão se dividir para a gente da seguinte forma: radical, vogal temática, afixo e desinência. O radical e a vogal temática juntos formam o que nós chamamos de tema. Portanto, as palavras se formam de radical, vogal temática, afixo, desinência e tema. Dentro da vogal temática, nós temos que lembrar que nós temos as vogais temáticas, que indicam a forma verbal, né? A, E, I, para os verbos de primeira e segunda e terceira conjugação. E nós temos as vogais temáticas que apenas se unem a um radical para formar um substantivo. Dentro dos afixos, nós temos os prefixos e sufixos, as desinências, que podem se dividir em desinências de gênero, de número, desinências verbais, que se dividem em desinências modo temporal e número pessoal. Então, partindo desses elementos que constituem aí as palavras, nós vamos estar lembrando que cada palavrinha vai ser esmiuçada, né, dividida, de forma a caracterizar cada pedacinho, ou em radical, ou em vogal temática. Então, lembrando que na aula passada eu cheguei a mostrar algumas palavrinhas analisadas com vocês, nós vamos relembrar isso hoje também. João, está passando normalmente? Está aparecendo o slide cafeteira, beberíamos e plenitude? Sim. Tá, ótimo. Sim. Então, vamos lá. Exemplo aí, se vocês quiserem estar copiando na apostila ou no caderno, só para estar lembrando. Cafeteira. Qual o processo de formação da palavra cafeteira? Eu posso afirmar que, no geral, cafeteira se forma por um processo de sufixação, ou seja, eu acrescentei um sufixo ao radical. Então, em cafeteira, eu tenho café, que é o meu radical, eira, que é um sufixo. Só que eu não digo cafeeira. Para melhorar a questão sonora, por uma questão de eufonia, eu acrescento um T. E o T, ele aparece aí pra gente apenas para melhorar a questão do som, para formar cafeteira. Portanto, ele funciona como uma consoante de ligação. Ou seja, melhorar o som e ligar o radical ao seu sufixo. Beberíamos. Em beberíamos, nós temos uma forma verbal. Portanto, é uma forma verbal que não possui presença de desinência de gênero nem de número. Provavelmente, muito raramente, acontece consoante e vogal de ligação em formas verbais. Geralmente, as consoantes e vogais de ligação aparecem nos substantivos. Então, aqui eu tenho um radical bebe, né? B-E-B. O E é uma vogal temática, para formar o verbo bebe na terceira pessoa do singular. Ele bebe. Observem que agora, quando eu formei bebe, radical mais vogal temática, eu tenho o tema. Então, radical mais vogal temática, o tema bebe. Eu poderia ter também apenas beberia. E esse iria que aparece aí é uma desinência modo temporal, ou seja, indica uma possibilidade, né? Eu beberia, então uma possibilidade no futuro. Então, é uma desinência de modo, porque é modo subjuntivo, que indica possibilidade, e temporal, porque indica o tempo futuro. Entretanto, foi acrescentado ainda o mos no final, beberíamos.
E esse mos aí, ele delimita para mim que eu estou me referindo à primeira pessoa do plural. Nós beberíamos. Portanto, esse mos que aparece aí é uma desinência número, número pessoal. Eu errei aqui, tá? Número pessoal. Ou seja, se refere à pessoa que é a primeira pessoa do plural. A última palavra é plenitude. Eu tenho radical, plen, porque eu poderia formar pleno, plena, e é uma palavra que também se formou pelo processo de sufixação, ou seja, foi acrescentado aí a presença de um sufixo. Então, eu tenho plen, que é radical, e tude, que é o sufixo. Mas você não diz plentude. Por uma questão de eufonia, por uma questão sonora, a gente acrescentou também aí um i para melhorar o som. Então, nós temos plenitude e o i funcionando como vogal de ligação. Gostaria de saber se tem alguém que ainda está com dificuldade para estar fazendo essa análise estrutural das palavras, pessoal. Está aberto aí para comentários ou pelo menos para colocarem um okzinho para eu saber como estão indo. Eu tenho uma dificuldade em saber se é uma vogal de ligação, matemática, em definir o que é direito, assim. Porque quando você fala de vogal temática, você vai lembrar que é uma palavra que apenas se une ao radical para formar um tema. Entendeu? Por exemplo, casa. Ok. O A que aparece no final da palavra casa, ele não indica gênero. Ele não é desinência de gênero, porque não existe casa no masculino, casa, caso. Em gato e gata, o A que aparece no final e o O, eles são desinências de gênero. Entendeu? Só que em casa, esse A que aparece aí, ele não é desinência de gênero. Ele é apenas uma vogal temática que se uniu ao radical cas para formar o tema casa. Deu para entender, João? Entendi. E o radical é aquilo que não modifica de forma alguma, né? Isso, Eu percebi isso já. o radical é a raiz, a essência da palavra. A partir dele, você vai formar aquela cadeia de palavras que vocês aprenderam lá no segundo, terceiro ano. Papel, papeleiro, papelada, papelaria, papelão. Lembram disso? Então, o radical é esse elemento único aí, essa raiz. Saquei. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguns me deram um ok aqui, que está tudo bem. Ok. Então, já que está tudo bem, que está todo mundo tranquilo, então nós vamos para o teste agora. Quem vai fazer para a gente a primeira palavra? Garotos. Como ninguém tem dúvida, quem vai participar? Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Oi? Eu tô pensando, calma. Mas cadê o resto, pessoal? Só tem você, João Pedro, cadê o pessoal? Fala, Arthur. Olha, eu acho que Arthur. o gar é o radical. Você tá fazendo qual? Garotos? É, é uma... Repete. Gar seria o radical? Ou garoto? Não, calma, o gar seria o radical. Olha só, diz para mim o seguinte: que outras Rapidinho. palavras você pode formar parecidas com garotos? O finalzinho, eu poderia ser também de gênero, mas também poderia ser tipo... Calma aí, Arthur. Arthur? Arthur? Olha a pergunta. Vou repetir a pergunta antes de você continuar aí. Que outras palavras você poderia formar da mesma família que garotos? Igual eu formo papel, papeleiro, papelada, papelaria. Que outras palavras você poderia formar? Garotada? Garotada. Mais uma. Garota. Garotinho. Ok?
Tá me ouvindo, Arthur? Sumiu o áudio. Maria Clara respondeu lá embaixo no chat, ó. Garote, radical. O, desinência de gênero, porque indica para mim que garoto é uma palavra do gênero masculino. E S, desinência de número. Então, eu tenho aqui radical garote, O, desinência de gênero. S, desinência de número. É um substantivo. Próxima, ilegalidade. Se não quiserem abrir o microfone, podem responder no chat. Ilegalidade, mesma coisa. Qual é o processo que nós usamos para formar essa palavra? Professor. Quem é? Pode Nicolas. falar. Vai, Nicolas. Seria legal ou ilegal? Legal. Legal? Isso. Pode falar. Legal. Seria Oi? o prefixo. Legal seria o... O legal seria o radical. Ok. O que vem antes do radical? Prefixo. Prefixo, ok. Então, nós temos I, prefixo, legal, radical. Isso. Ah, O I após seria a vogal temática. mas não existe legali. Para ser vogal temática, tem que existir a palavra legali. E não existe, entendeu? Então, ele não é vogal temática. Seria, então, vogal de ligação. Vogal de ligação. E o dade funcionaria como o quê? Como sufixo. Muito bem, isso aí. Então, repetindo, o I é o nosso prefixo, legal é o radical. Dade é o sufixo, então ficaria ilegalidade. Só que por uma questão sonora fica estranho. Então, você coloca esse izinho aí, ilegalidade, para formar, né, para melhorar o som, para formar uma outra palavra aí, classificando esse I como vogal de ligação. Ok? Certinho, João. E obrigado aí, Nicolas. Respondi o João porque ele colocou o comentário lá no chat. Obrigada, Nicolas. Amava. Amava é um verbo. Então, em verbo, nós não temos desinência de gênero e nem de número. João, quer falar? Quero. Essa eu acho que eu não sei. Ah, A M seria o radical. qual? A M, porque pode ser amor também, então o A não entra no radical. Ok. Seria de temática, desinência temática. Só que a palavra é um verbo, João. Ah, real. Calma. Não é de ligação, porque é de verbo. Tá, olha só. Você falou que o A seria... Eu pensei em vogal temática, mas... Não, tá correto. Eu só disse para você prestar atenção que a palavra é um verbo. Ah, tá. E o vá Você falou que seria... Não pode formar a palavra amor dessa cadeia de palavras. Aqui você só poderia formar verbo. Amava, amei, amarão, entendeu? Então, a M tá sendo radical, o A é vogal temática. E o vá seria desinência de número temporal? O que você acha? O modo temporal. Modo temporal. Modo temporal. Isso. Então, olha só. Muito bem. Nós temos aqui, não tem sufixo, Jennifer, porque aqui você tem uma forma verbal. O único sufixo que aparece para a gente em formas verbais é o R, quando ele aparece naquela forma antes do verbo ser conjugado. Por exemplo, amar. Em amar, eu tenho AM, radical, A, vogal temática, e R funcionando como sufixo. É apenas um sufixo para indicar para a gente forma infinitiva. Entendeu, Jennifer? No geral, substantivos que possuem sufixo e prefixo, formas verbais, só possuem o R
quando você tiver o verbo no infinitivo. Então, aqui você tem AM como radical, A como vogal temática, para você formar o tema ama. E o vá, que aparece no final, como desinência modo temporal, né? Ele amava. É modo, porque é modo indicativo, e temporal, porque indica passado. Ele amava. Pessoal, tá dando para levar aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém gostaria de questionar alguma coisa? Ou eu posso prosseguir? Ok, Como tu tá falando, ele pode seguir. beleza. Tá todo mundo afinadinho. Então, vamos lá. Vamos passar, então, para as questões que se encontram lá nas páginas 3, 4 e 5. Eu acho que eu pedi para fazer só a 4 e 5, mas como a 3, da página 3, ficaria perdido apenas uma questão, aí eu vou estar fazendo com vocês, só para a gente não deixar uma questão perdida aí. É uma questão mais de interpretação de texto. Entretanto, nós vamos ter um processo de formação de palavras que foi usado aí para propaganda. A propaganda diz o seguinte: eu derreto, tu derretes. Você derrete. E ele começa conjugando o verbo, né? Eu, tu, deveria ser ele ou ela, mas aí o você é usado aí como uma forma para enfatizar, visto que o tu e o você correspondem à segunda pessoa. Então, ele continua, né? Eu derreto, tu derretes, você derrete. De repente, ele para a sequência e pergunta: você tem certeza que quer conjugar este verbo? Observem que, sem olhar as questões ali, nós temos uma propaganda voltada para a questão ambiental. Ou seja, ele está trabalhando com a questão de que, com o tempo provocado por alguma coisa, né, com a passagem do tempo, nós vamos acabar todos derretendo. Tanto que ele diz que enquanto começou, eu, você, são poucos ainda. Então é melhor a gente parar por aqui. Por isso que ele pergunta: você tem certeza que quer continuar conjugando? Ou seja, nós, vós, então só vai aumentando a quantidade de pessoas que, entre aspas, vão derretendo. O cartaz ele aborda a questão do aquecimento global. Então, agora a gente já tem uma ideia do que está sendo discutido aí. A relação entre os recursos verbais e não verbais, nessa propaganda, ou seja, a imagem que aparece, que é o recurso não verbal, e essa fala que aparece aí, que ele usou o processo de formação a partir do verbo derreter, né, chamando a atenção aí. Nessa propaganda revela o quê? Por acaso alguém já tinha respondido essa questão? Gostaria de dar a resposta? Alguém havia feito? Muito bem, Cíntia. Letra E. Ok, para quem já respondeu aí também. Letra E. A agressão ao planeta, ela é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Ou seja, há uma total relação entre o que está acontecendo e o comportamento do homem. Certinho, letra E. Mudou, João? Questão 2? Mudou. Ok. Quem vai responder para a gente a questão 2? Eu vou começar a explicação. Quem poderia estar respondendo? Alguém? Se você quiser responder. Só fala o nome para mim. Arthur. Vamos lá, Arthur. Isso. Se eu derretesse, se tu derretesses. Continuando a conjugar esse verbo, chega-se à forma derretêssemos. Classifique, então, os elementos mórficos dessa palavra. Pode classificar para mim. Derrete. Radical. Ok. Vogal temática. Certinho. SSE, que é o C. Desinência de modo temporal. Isso. E o MOS. Desinência número pessoal. Número pessoal. Muito bem, Arthur. Certinho. Então, repetindo. É uma forma verbal. Então, nós temos ali derrete, radical. Vogal temática, formando aí o tema derrete. SSE, desinência modo temporal, porque indica pra gente, né, derretesse, uma possibilidade, né, se eu derretesse. Então, nós temos o modo e o tempo, e o MOS indicando primeira pessoa do plural, nós derretêssemos. Então, desinência, número, pessoal.
Repetir para alguém ou tá tudo ok? Tudo ok para todo mundo? Ok. Muito obrigada. Ok. Questão 2. Vai responder, Arthur? De novo? Quem vai responder? Vitor? Nicolas? Leandro disse que tá sem som. Nicolas? Vamos lá então, Nicolas. Conjugue o verbo derreter. Pode ser, Nicolas? Pode. Conjugue o verbo derreter em outros tempos verbais. Então, só para a gente lembrar, ficaria eu derreti no passado, no presente eu derreto, no futuro eu derreterei. Então, ele é um verbo regular ou irregular e por quê? Pode Regular, porque o radical não altera se estiver conjugado em outro tempo verbal. Ok. Independente de você mudar o tempo verbal, o radical será sempre o mesmo, que é o derrete. Né? Eu derreti, eu derreto, eu derreterei, nós derreteremos, nós derretemos no passado. Então, não há mudança no radical. Então, só para lembrar, eu fiz um comentáriozinho, uma explicação para vocês sobre isso aí. Verbos regulares. Quando você faz a conjugação verbal, o radical será o mesmo. Verbos irregulares são aqueles que provocam, né, possuem uma mudança no radical na hora de fazer a conjugação. Ok, Nicolas. Nicolas, você é primeiro B, né? Nicolas? Sim. Primeiro B, né? Ok. Questão 4. Gabriel já começou a responder. Abre aí pra gente o microfone e responde. Como se classificam os elementos mórficos da palavra certeza? Tem muito barulho? Então, vamos lá. O Rafael e Jennifer responderam em conjunto aí. Jennifer, quer abrir o microfone e explicar? Certe funciona para a gente como nosso radical, porque a partir dele eu formo as palavras certo, certa, certinho, certeza. E esa funciona como uma espécie de sufixo. Então, em certeza, certe, radical, esa, sufixo. Ok? Questão 5. Maria Clara, responde para a gente a questão 5. Maria Clara? Vai digitar? Mais rápido, abrir o microfone, gente. Encontra-se escrito em um dos muros de Goiânia: I love you, como ninguém loveu. Da forma como está grafado, o termo loveu, ele não pertence à estrutura da língua inglesa. Não existe isso aí, né? Nem é da língua portuguesa. Pode ir colocando, Maria Clara, a resposta. Pode ir digitando. Então, da forma como está grafado, o termo loveu, ele não pertence à estrutura da língua inglesa, nem é da língua portuguesa. Explique, então, por meio de quais mecanismos essa construção se tornou possível. Aí Maria Clara respondeu por meio da conjugação da palavra loveu. O que aconteceu aí? Love, na verdade, significa amar, né? Eu amo você como ninguém amou. Foi isso que a pessoa quis dizer aí, né? Muito romântico. Ele formou aí o que nós vamos conhecer como neologismo, ou seja, nova palavra, um novo termo que não existe na língua portuguesa. Então, essa palavra loveu, que apareceu aí, segundo o autor da frase, o que ele fez foi acrescentar a terminação eu, não sei, né, se ele usou como sufixo, o que ele quis dizer aí, porque love é um verbo. Então, o que ele fez foi conjugar o verbo love, segundo ele, misturando aí, né, português e inglês, né? Eu te amo como ninguém nunca amou. Então, ele usou eu aí no final, loveu. Então, o que ele fez foi acrescentar, né, construir uma nova palavra por meio da conjugação da palavra love, que é um verbo.
Certo para todo mundo isso aí? Ok. Maria Clara, primeiro o quê? Maria Clara, primeiro ano B. Continuando, então. Mudou, João? Questão 6. Mudou sim. Ok. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação e indique-a explicando. Só tem uma alternativa que possui uma palavra que não é formada por prefixo. Eu quero saber qual é a palavra, quero saber por que ela não é formada por prefixação, né? Qual é a explicação para isso? Quem vai estar respondendo? Pessoal, estão devagar hoje, hein? Vocês estão acordados aí mesmo? Leandro vai responder? Leandro vai digitar a resposta? Pode ser, Leandro? Então vai lá, Leandro vai colocar a resposta. Tá travando, João? Tá sim, tá sim. Vou voltar só um pouquinho. Tá travando a página ou a minha voz? Tá. Não. Tá, os dois não estão funcionando bem. Tá na questão 6 e 7. Aí. Ok. Certinho. Então vamos lá. Leandro respondeu pra gente que a resposta é a letra E. Está correto. E a palavra é a palavra deter. Se a gente for observar, por que, Leandro, que é a palavra deter? Vai explicando aí para mim. Se a gente for observar lá em cima, na letra A, eu tenho prefixo. Na letra A, o re, de adquirir. Eu tenho pre, de predestinado. E eu tenho o pro, de propor. Então, eu tenho na letra A 3 palavras formadas por prefixos. Na letra B, eu tenho o I de irregular, então o I é prefixo, o A de amoral é um prefixo, e o D de demover, que também é um prefixo. Na letra C, eu tenho o re de remeter, o com de conter e o ante de antegozar, então eu também tenho prefixo. Na letra D, eu tenho o ir de irrestrito, o ante de poda e eu tenho pre de prever. Então, eu tenho até aqui, né, 3, 6, 9, 12 palavras com a presença de um prefixo. Quando chegou na letra E, ele colocou dever, deter e antever. Eu tenho e antever o prefixo ante, né, acrescentado ao verbo ver. Em deter, eu tenho o prefixo de, acrescentado ao verbo ter. Na letra E... Professora, Pode falar. o dever, na hora que eu tava fazendo, eu dei uma pensada, porque tem a palavra ver também, né? Mas não tem nada a ver o dever com ver. Isso, é exatamente essa a resposta. Em dever, o D que aparece ali, ele não é uma palavra, um radical, né? Desculpa, um prefixo que vem antes da palavra ver. Dever, o verbo dever vem de estar dando, né? Está precisando pagar alguma coisa a alguém. E ver é de olhar. Então, os verbos não têm ligação nenhuma. Não tem qualquer relação. Dever é uma coisa e ver é outra. Por isso que em dever, como o João colocou, né? O Leandro já tinha apontado aí e o Leandro tinha apontado e o João respondeu ali. Por quê? Dever, você tem o radical deve. D-E-V. Então, você não tem aí a presença de um prefixo. Ok? Leandro falou que era deter, mas não é. É dever. Porque deter, você tem do verbo ter, deter, ou seja, deixar de ter. Deu para entender, pessoal? Então, a resposta é o dever. Voltando à explicação do João ali, o verbo dever tem como radical deve, D-E-V. Portanto, você não tem aí a presença de um prefixo. Dúvidas? Resposta letra E. E a palavra que não tem o prefixo é a palavra dever. Certinho?
Questão 7. Na questão 7, eu tenho assinale a alternativa em que a primeira palavra apresenta um sufixo formador de advérbio. Pessoal, o que é o advérbio? Vamos fazer uma revisão aí rapidinho de classe de palavras. O advérbio é aquela palavrinha, aquele elemento que aparece modificando um verbo ou até mesmo o próprio advérbio. Por exemplo, Carla chegou tarde. Carla chegou rapidamente. Então, é o modo como eu cheguei, rapidamente, ou o momento que eu cheguei, que é tarde. Então, eu tenho isso aí funcionando como advérbio, né? Tarde e rapidamente. Nessa questão 7, foi pedido para a gente identificar qual é a alternativa em que a primeira palavra apresenta para a gente um prefixo formador do advérbio. E a segunda apresenta um sufixo formador do substantivo. Então, eu tenho sufixo formador de advérbio e sufixo formador de substantivo. Gustavo começou a responder? Gustavo está certo. A resposta é letra C. Gostaria de explicar, Gustavo, por que é a letra C? A resposta da questão 7 é letra C. Alguém gostaria de abrir o microfone e explicar? Por quê? Eu tô achando que vocês não estão aí não, hein? Tô achando que vocês estão tudo dormindo, deixaram só o negócio ligado aí para me enganar, hein? Vamos lá, Gustavo. Porque lentamente é o advérbio de modo. Correto, Gustavo. Então, nós usamos o mente aí, que é o sufixo, que foi acrescentado à palavra alegre. Correto, formando o advérbio de modo. Pode continuar, que você está no caminho certo. Continua, Gustavo. Está no caminho certo. Lentamente é advérbio de modo. E a explicação não pode ser um verbo, pois não está conjugado. Ué, Gustavo, não entendi. Você marcou a letra C, agora você está falando que é a letra B? Tá, vamos lá então. A resposta correta é a letra C. Aí o Gustavo já tinha colocado antes. Lentamente, nós temos aí um advérbio de modo, né? O mente, que se juntou a lente, que é o radical, formando aí o advérbio lentamente. E explicação é um substantivo, porque eu tenho o radical explique, né? Até o C. O A é a nossa vogal temática para formar o explica, que seria o nosso tema, e o são, que aparece aí no final, é o nosso sufixo que forma o substantivo. Então, eu tenho lentamente advérbio formado pelo sufixo mente e explicação substantivo formado pelo sufixo são. Ok? João, como tá aí? Tá tudo direitinho? João? Tá sim, tudo direitinho. Ok. Questão 8. Assinale a alternativa cujo prefixo sub tem sentido de posterioridade. O que vocês marcaram aí, pessoal? Qual é a alternativa em que nós temos a ideia de posterioridade? Letra B, Vitor, certo? Letra D. B de bola. Ué, Vitor respondeu D, não? Letra B de bola. Subsequente. Ou seja, sequentemente, posteriormente, segue a sequência. Letra B. Imediato. Oi? Seria tipo o sub. Faz referência ao imediato. Não a ideia de imediato, mas a ideia de que vai ser sub uma após a outra. Por isso que ele diz posterioridade. Não, poderia ser imediato? Como assim imediato? Não estou entendendo. Imediatamente uma após a outra.
Ah, tá. Imediatamente uma após a outra. Então tem o complemento aí, né? Imediatamente uma após a outra. Ok. Porque você falou imediato, eu fiquei pensando na ideia de presente. Imediato, agora. Agora o quê? Tá certo. Então, imediatamente uma após a outra. É isso aí, Nicolas. Certinho. Ok? Questão 9. Essa questão 9 aqui estava muito fácil, né? Assinale a alternativa em que o elemento morfo em destaque está analisado corretamente e explique para a gente por quê, né? Então, você teria que estar explicando as falsas. Então, vamos lá. O que vocês marcaram aqui? Qual é a única alternativa que a análise está correta? Tem uma alternativa em que a análise está feita de forma correta. As outras 4 estão erradas. Qual é a única correta? Oi? Fala um de cada vez, gente. No chat ficou entre A e B. Sendo que B foi eu que botei. A e B. Como não apareceu para mim, não. A resposta é letra A. Você que é o família? Não, sou eu, João Pedro. Quem é o família aqui que responde? É o Murilo. Ah, ok. Então, vamos lá. A resposta é a letra A. A letra A eu tenho menina, em que o A é uma desinência nominal de gênero. Tava fácil. Agora eu quero saber, na letra B, que está errado, ele disse que o E é uma desinência vogal de ligação. Fala sério, né? Até o nome já está estranho. Tá errado. Na verdade, o E que aparece aí, ele é o que pra gente? É o Ezinho que está depois do vende. Tá? Vende, esse Ezinho que aparece depois de vende. O E funciona, na verdade, como o quê? Uma vogal temática? Vogal temática, certíssimo. Podem ir anotando na apostila de vocês aí, corrigindo, tá? O Ezinho é vogal temática. Na letra C, eu tenho gasômetro. E o O está classificado erroneamente. Ele diz que é uma vogal temática de segunda conjugação. Não é. O O, na verdade, é o quê? Nós fizemos essa palavrinha na aula passada. Vamos ver se vocês estão lembrando aí. O O funciona como o quê? Eu tenho gás, que é radical. Seria de Pode ligação? falar. Oi? Seria de ligação? Vogal de ligação, isso aí. O gás é o radical, o metro é o nosso sufixo. Certíssimo, Arthur. Vogal de ligação. Amassem, ele disse que o SSE, que é o C, funciona como desinência de segunda pessoa do plural. Na verdade, o SSE é uma desinência o quê? Qual é o erro? Temporal? Desinência, Temporal. modo temporal. Modo temporal. Isso aí. Amasse indica pra gente o tempo e o modo. Modo temporal. E em cantaríeis, ele disse que o eis é uma desinência de imperfeito do subjuntivo. Ou seja, ele classificou o eis aí como uma desinência modo temporal, para ser imperfeito do subjuntivo. Só que nós não temos modo temporal, nós temos uma desinência o quê? Modo nominal? Não existe modo nominal, não. Não, calma. Eu tô calma. Calma, porque isso aqui. Desinência, Número temporal? quase. Mais uma chance. Desinência, Número pessoal? número pessoal. Isso aí. João, número pessoal. Como se eu dissesse, eu cantaria, tu cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis. Então, vós cantaríeis. Identificando aí pra gente a segunda pessoa do plural. Certinho? Próximo. Certinho. O vocábulo ostentando apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Qual é a alternativa correta, esse primeiro ano? Letra B? Letra É esse mesmo. B. Isso aí. Ostente funciona como radical, a vogal temática, porque aí você forma o tema ostenta. E NDO é uma forma verbal, né? Ostentando, portanto, você tem uma
desinência. Se eu quisesse classificar, é uma desinência modo temporal, porque está acontecendo, né? Está ostentando. Desinência modo temporal. Então, letra B de bola. Alguém marcou aí a letra D. Deixa eu ver quem foi aqui. Alguém sugeriu aí a letra D. Cíntia. Cíntia, por que? Cíntia e outra pessoa aqui em cima. Por que que não é a letra D, Leandro? Na letra D, ele diz que o radical é ostenta. E o tema ostente. Ou seja, o radical ele não pode ser maior do que o tema. O tema, que é ostente, na verdade, ele é formado pelo radical e vogal temática. Então, ele inverteu isso aí. O radical é ostente e o tema é ostenta. Ok, Leandro e Cíntia? Entenderam por quê? Qual é o erro da letra D? Sim? Leandro? Cíntia? Eles responderam que entenderam. Agora apareceu. É porque tá demorando a chegar mesmo a resposta. Pode falar, Rutiele. Eu tô com o chat aberto aqui, mas tá demorando a chegar. Rutiele, pode falar. Rutiele levantou a mão e pediu para falar. Não? Rutiele? Fala, Arthur. Esse desinência aí seria de modo temporal? O NDO, modo temporal, porque é o tempo é gerúndio, né? É o modo gerúndio. Então, indica que está acontecendo ainda a ação. Então, ostentando. Se você for classificar, é uma desinência modo temporal. Certinho? Uhum. Aproveita que você já está com o microfone aberto e responde a número 11 para a gente, então. São palavras formadas por prefixação, ou seja, quais são as palavras que receberam um acréscimo de prefixos? E quais são esses prefixos? Marquei a E. Letra E, correto. Aí eu peguei que, tipo, grato seria o radical. Fala de novo. Grate seria o radical. Ah, você está na segunda palavra, tá. Foi mal. E o prefixo seria o in. Aham. E o outro é matemática. Sim, vogal temática. Certinho. Ingrato, o in é o prefixo, grate, radical e o o vogal temática. Certinho. E em percurso? Curso seria radical. E o prefixo. Prefixo. Ok. Certinho. Por que em percurso o O não é desinência de gênero? Porque curso não existe feminino. Ah, mas existe cursa. Mas cursa é verbo. Ele cursa. Então, curso, né, do programa ali, de um curso, ele não tem masculino e feminino. Então, tá certinho o que o Arthur colocou. Curso, radical e per é o nosso prefixo. Então, por isso a resposta é a letra E. Só retomando um pouquinho. Oi? Tá certinho, Arthur. Obrigada, tá? Certinho. Na letra A. Isso. Fala. Pode falar. Não, eu fui agradecer só. Ah, tá. Obrigada. Então, na letra A, só para lembrar, eu tenho o sufixo oso e o sufixo dade. Eu não tenho prefixo na letra A. Na letra B, eu tenho o sufixo dade e o sufixo dor. Também não tenho prefixo. Na letra C, eu tenho eiro, que é sufixo, e ado, que é sufixo. Na letra D, eu tenho gen, que é sufixo, e idão, que também é sufixo. Só para vocês ouvirem aí, tá? Que letrinhas, né? Que morfemazinhos funcionam como sufixos. Então, a única alternativa em que nós temos a presença de prefixos é a letra E. Questão 12. Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo, formador de advérbio. É uma questão parecida com a número 7 que nós já fizemos. Ainda não mudou a tela pra gente, não. Oi?
A tela aqui ainda não mudou pra gente, não. Ah, é porque eu O esqueci. 12 ainda não tá Não, eu aparecendo. que esqueci de mudar, desculpa. Eu que esqueci. Agora foi. Vamos lá. Resposta: Gustavo e Maria Clara, correto. Resposta letra D. Extremamente. Por que que a resposta é letra D? Quem foi que colocou letra E aqui? Thaís também respondeu letra D. Nicolas. Quem colocou letra E? Gustavo. Vamos entender por que, Gustavo, que não é a letra E. A resposta é a letra D porque eu tenho o radical extreme, até o M, o A, que é uma vogal temática, para formar extrema, e mente, que é o nosso sufixo. Então, dá a ideia de extremamente, ou seja, o modo como algo foi feito. Por isso que é um advérbio. Não é a letra E, porque na letra E você tem sociedade. E aí você tem sócio, né? Soci, até aí é o radical. Dade é sufixo. Só que sociedade é um substantivo. É um substantivo coletivo. Não é um advérbio. Eu estou lendo o que vocês colocaram aqui. Gustavo colocou que foi sem querer. Ah, tá. Mas aí, só para entender. Não é a letra E, porque na letra E, sociedade é formada, mas é um substantivo. É formado, sim, por um sufixo, mas é um substantivo. Ok, pessoal? Questão 13. Sabendo-se que o prefixo é um morfema que se antepõe ao radical, alterando sua significação, assinale a alternativa que apresenta as 4 palavras iniciadas por um prefixo. Resposta: letra A, Thaís. Muito bom. Na letra A, eu tenho perfazer. Então, o per é um prefixo. Eu tenho decifrar, que o D também é um prefixo. Eu tenho disparidade, que o dis é um prefixo. E eu tenho reposição, em que o re é um prefixo. Então, eu só não tenho a presença do... Pode falar, João. Por que não pode ser a... Calma aí, eu me perdi. Por que não pode ser a D? D de dado? Porque, Ah, não. Ah, entendi. porque Ele quer as 4, né? porque comprimento, mento é sufixo. E ele disse que é prefixo, entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma alternativa? Por que não seria outra? Não é a letra D, porque na letra D, em comprimento, nós temos sufixo e não prefixo. Ok? 14 para a gente estar finalizando. As palavras adivinhar, adivinho e adivinhação possuem a mesma raiz, por isso são chamadas cognatas. Guardem essa expressão. Quando as palavras possuem o mesmo radical, ou seja, uma família de palavras formadas pelo mesmo radical, a gente diz que são chamadas de palavras cognatas ou termos cognatos. Partindo desse princípio, qual é a única alternativa aí em que nós não temos termos cognatos? Letra D. Letra E. Ah, tá. É? Letra E. Achei que era. Por quê? Olha só na letra E. Viver, vida, vidente. Radical de viver, vive, V-I-V. Radical de vida, V-I-D. Radical de vidente, novamente V-I-D. Aí, só para a gente observar a ideia aqui, sem falar que eu tenho viver como verbo, vida substantivo e vidente, como alguém já até colocou aqui, ó, se deriva de visão e não de vida. Então, se você fosse observar o radical de vidente, ele nem é VID. O radical, na verdade, ele vai funcionar sabendo que vidente vem de visão, o radical é só V e I. Então, você não tem a mesma família de palavras. Ah, eu não consegui entender ainda. Vamos fazer o seguinte. Pensem comigo se essas 3 palavras aqui
possuem a mesma essência. Viver, verbo, vida e vidente estão relacionados à mesma coisa? Todos eles estão voltados à questão de vida ou de viver. Viver é ato, né? Ação. E vida é substantivo. Então, não estão. Aí alguém colocou na letra D. Na letra D, você tem como radical CAN, candura, cândido e candente, né? Que seria para formar incandescente. Então, candi, CAND, é o nosso radical. O acento no A não interfere em nada? Não é uma questão de eufonia, é uma questão sonora. Entendi. Entendeu? Ah, não, eu entendi. É porque eu fiz confusão com o sentido da palavra. Ah, é porque é isso aí que você tinha que analisar. Não só o radical, mas você também teria que analisar o sentido. Porque quando você tem terra, terreno, terreiro, terráqueo, tudo vem de TER e a essência é a mesma. Ok? Por que não é a letra B? Porque a letra B, você tem um processo de formação de palavras, ler, leitura, lição. Essa daqui é uma pegadinha. Quando você tem lição, se você for observar, qual é o radical de lição? Que outras palavras você forma de lição? Nem tem. L-I-C cedilha teria que ser lecionar. Tá acompanhando, Maria Clara? Lição viria aí de lecionar. Então, L-E. Então, na verdade, o que acontece aqui é que a única letrinha que funcionaria como começo do radical seria o L. Como lição vem de lecionar, lecionar vem de ler, de leitura, você teria a mesma essência, o mesmo sentido ali na origem da palavra, no radical. Essa daí é uma pegadinha, a letra B. Ficou claro? Oi? Todo mundo aí? Ok. Ficou claro. Pessoal, vou estar encerrando, não saiam ainda não, tá? Vou estar encerrando e já vou voltar para falar com vocês. Vou parar a gravação para a gente poder estar